Olá, pessoas! Sou eu de novo, a Dark. Quanto tempo, né? Enfim, o vídeo de hoje é de arquétipos, é sobre Mahou Shoujo. Como este é um tema feminino e o Letários até preparou um roteiro, mas vai ter parte das minhas próprias perspectivas. Afinal, eu sou uma mulher e poderia ter gente que não considera apropriado um homem fazer toda a análise de um gênero destinado a mulheres. Em parte eu concordo, mas só em parte. Portanto, sem maiores delongas, Mahou Shoujo. Mahou Shoujo é um gênero bastante antigo. O primeiro anime que pode ser considerado um Mahou Shoujo data de 1966. E ele é o Mahou Tsukai Seri. Apesar da natureza mágica de seu protagonista, se comparado às versões modernas do que é classificado como garota mágica, sua história realmente não se conecta com nenhum elemento mais moderno do gênero. Nessa época, o gênero garotas mágicas era bem diferente. Por vezes, não havia verdadeiro vilão, e a história se centrava numa garota com poderes mágicos e seu cotidiano, enquanto ela utilizava magia para resolver os problemas. A lá Sabrina, aprendiz de feiticeira, e a Samantha, a própria feiticeira. Claro que com o tempo, inimigos surgiram em algumas histórias, mas raramente eram grandes inimigos ou sagas, devido à natureza episódica que esses animes ainda carregavam. De certa forma, um dos principais responsáveis por mudar esses elementos entre garotas mágicas acabou sendo o Go Nagai, com a série Cute Honey. Embora ainda exista alguma controvérsia entre se Cute Honey deveria ser classificada como garota mágica ou não. Não apenas por seus elementos de chi, como também ter sido lançada numa revista shonen. Existiram muitas garotas mágicas, entre Sally, a mais popular de todas, que é Sailor Moon, de Naoko Takeuchi. Sailor Moon pode não ser responsável por gerar o gênero das garotas mágicas mais moderno. Porém, ela é uma das responsáveis principais por sua popularização, especialmente fora do Japão. Sailor Moon trouxe muitas novidades ao gênero, que vamos falar mais pra frente quando estivermos analisando o gênero em si. Esse destaque foi marcado fora do Japão por influenciar os desenhos ocidentais, como Witch, Clube das Winx, Loli Rock, entre muitos outros. Após Sailor Moon, muitos outros animes que emprestavam muitos conceitos criados por Sailor Moon a seguiram, com resultados variados. Um dos que se destacou nesse período foi Sakura Cardcaptor da Clamp, que bebia um pouco mais dos elementos das histórias garotas mágicas pré-Sailor Moon, mas também utilizava alguns de seus elementos para se destacar. O gênero ganhou uma nova cara, novamente, apenas com o lançamento do infindável Precure. Esse anime utilizou, além dos elementos já conhecidos, muita pitada da série Super Sentai, mais até do que Sailor Moon já tinha trazido, adquirindo grande popularidade tanto entre homens quanto entre mulheres no Japão. O gênero então ficou um pouco preso com Precure, infelizmente, com apenas alguns poucos animes aparecendo aqui e ali, até o lançamento de Madoka Mágica e de Gen Yorobocha. Só para constar, apesar de Madoka ganhar destaque, por isso ele não foi o primeiro Mahou Shoujo com temática mais adulta. O primeiro pode ser considerado Earth Maiden Arjuna. Adoro esse anime. Mas, sinceramente, se você não conhece e você não aguenta Serial Experiment Lain, Witch Hunter Robin, fique longe. É sério. Ele é de deixar qualquer um em depressão. Prosseguindo, desconstruindo o gênero de garota mágica por levantar pontos como até onde os interesses dos mascotes pelo bem da garota mágica vai, o quanto de sacrifício e sofrimento que essas meninas normalmente por volta dos seus 14 ou até mesmo 11 anos precisam passar. Infelizmente, isso veio seguido de muitos imitadores que não entenderam bem o conceito de Madoka. Ou de Arjuna também. Nos tempos modernos, mesmo que o gênero tenha nascido do shoujo,
que ainda é algo que vamos falar, muitos animes são classificados como Mahou Shoujo, têm como público-alvo homens adultos, gerando séries que têm muito mais interesse em usar seus elementos por conta da história de drama e sofrimento ou por purete. Atualmente, antigos animes retornam com remakes ou novas temporadas, como Sailor Moon Crystal, Sailor Moon Eternal e Sakura Card Captors Clear Card Ren. Com sorte, trazendo de volta um pouco da essência original do Mahou Shoujo. Ah, falando nisso, Tokyo Mew Mew também parece que estava marcado para conseguir uma nova adaptação em anime. Vamos ver se eles tiverem mesmo, se vão trazer aqui para o Brasil pela Crunchyroll ou pela Netflix. Porque o Cartoon, quando resolveu trazer a primeira versão, bem, eles só trouxeram metade da série e ainda por cima um pouco editada pela 4Kids, porque mudaram os nomes dos personagens. Elementos. Agora que terminamos a aula de história, vamos para o gênero em si. O que realmente faz uma história de Mahou Shoujo? O primeiro e mais óbvio elemento que precisa existir numa série de Mahou Shoujo é, obviamente, uma garota com poderes mágicos. Sejam poderes adquiridos através de estudos de magia como Little Witch Academia, dons mágicos inatos que despertam e são desenvolvidos ao longo da história como Sakura Card Captors, ou poderes sobrenaturais extraídos de artefatos ou espíritos, e esse sendo um dos mais populares, usados em séries como Sailor Moon, Tokyo Mew Mew e tantos outros. Claro que os poderes de garota mágica não precisam ser realmente mágicos. Raros exemplos como Corrector Yui, que utiliza a tecnologia para contar a história de uma garota mágica, se difere desse elemento comum de magia ou poderes sobrenaturais. Porém, sua apresentação se mantém igual e, portanto, não é como se ela tivesse criado um gênero novo. Contudo, é inegável dizer que muitas garotas mágicas mais modernas têm extraído seus poderes de tecnologia ou elementos da internet. Tendo isso, basicamente qualquer história com foco em sua personagem feminina já pode ser considerada uma história de garota mágica. Porém, para as convenções modernas do gênero, alguns elementos se tornam mais populares, mas não obrigatórios. Será extremamente raro encontrar uma garota mágica que não possua alguma forma de catalisador para seus poderes mágicos. Os mais comuns e populares são os báculos, usados principalmente por garotas mágicas dos anos 90 para frente. Varinhas e cajados eram mais comuns dos anos 60 a 80. Variantes como colares, presilhas e até mesmo bonecos já foram utilizados. Raramente uma garota mágica pode usar seus poderes livremente. Esse elemento existe tanto para gerar merchandising, como também para existir conflito, colocando a heroína em situações onde ela está sem seu catalisador para se transformar ou usar seus poderes. Um dos elementos que se tornou mais popular graças a Sailor Moon é a transformação. Se uma garota mágica precisa manter sua identidade em segredo, é mais comum que ela se transforme. Geralmente utilizando roupas fofas e coloridas, basicamente bem chamativas para o público feminino, mais comum do tipo que uma garota gostaria de ter como boneca em seu quarto, ou talvez até se vestir. Eu admito que eu, quando criança, queria ser uma garota mágica por causa de Sailor Moon, Guerreiras Mágicas, entre outras. Companheiro animal. Outro elemento extremamente comum em histórias de Mahou Shoujo é a presença de uma criatura mágica que serve como ajudante ou um instrutor da garota mágica. Sua serventia pode variar desde ser o responsável por permitir a transformação da garota mágica, entregar os artefatos que ela precisa, um conselheiro que guia a garota mágica ou literalmente está lá para ser o mascote. Na ausência de outras garotas mágicas na história, o mascote geralmente terá mais destaque. Companheiras, garotas mágicas. Elemento que também popularizado em Sailor Moon. Hoje em dia é bem mais raro que as garotas mágicas sejam solitárias. Geralmente elas terão 2 ou 3 amigas, garotas mágicas, que auxiliam e podem ter seus próprios arcos de personagem e desenvolvimento na história. Porém, raramente recebem o mesmo destaque da protagonista, a menos que sejam uma dupla. Outros elementos comuns que surgiram com o tempo podem incluir o monstro da semana, tirado do Super Sentai, o grande vilão a ser derrotado,
e elementos de shoujo básico, como o interesse amoroso, a rival do amor, entre outros. Porém, esses elementos podem variar na história a ser contada. Histórias como Sailor Moon e Sakura Card Captors usaram mais elementos de shoujo, incluindo interesses amorosos, casais, crescimento acadêmico e vida cotidiana. Outros, como Precure, podem incluir mais elementos comuns do shonen, como arcos de treinamento. Little Academia, por sua vez, pega muitos elementos de fantasia, mesmo com o tema escolar. Ela raramente se foca em temas normalmente levantados em histórias de escola. Então lembre sempre do que você quer contar antes de escolher os elementos. Construindo uma mahou shoujo. Para você que quer se aventurar na produção de uma história de mahou shoujo, existem algumas coisas que você pode fazer. Não desligue o vídeo porque é uma história para meninas. Se uma mulher pode escrever um excelente shonen como Fullmetal Alchemist ou Kimetsu no Yaiba, você pode criar um mahou shoujo. Afinal, o Orobuchi criou, não foi? E o dele é muito bom. Vamos começar com a protagonista. Ela é a cara da história, portanto, deve possuir qualidades e defeitos que sejam facilmente associados com garotas dentro de sua faixa de idade. Se a protagonista é muito nova e pequena, ela provavelmente estará mais preocupada com coisas cotidianas e simples. Ela terá mais interesses em estar em volta de suas amigas realizando atividades recreativas, como Sakura. Se sua personagem já é um pouco mais velha, ela pode estar desenvolvendo interesse em coisas como garotos, moda. Sua personalidade já deve ser forte o bastante para entrar em conflito com outros personagens, gerando rivais que podem ou não ser relevantes para a história central. Considerando que você não queira criar uma nova temporada de Precure, você provavelmente vai precisar de conflito. E esse conflito pode ser gerado na forma de um inimigo declarado ou situações de risco, ou simplesmente problemas cotidianos onde o uso de magia provoque mais problemas que soluções. Mesmo Sakura Card Captors, que não possui um verdadeiro vilão em sua história, sabe que precisa existir conflito para uma história seguir em frente. E pela liberdade que o gênero te permite, você pode gerar a história usando mais diversos elementos. Kaito Geni utiliza como conflito roubo de obras de arte amaldiçoadas. Enquanto a maioria dos cenários da história de mahou shoujo ocorra nos tempos modernos, literalmente não existe limitações para que tipo de cenários você pode usar. Já existiram histórias de garotas mágicas em mundos virtuais, como Corrector Yui, mundos de fantasia, como Guerreiras Mágicas de Hearth, e até mesmo temas de aliens, como em UFO Princess Valkyrie. O tema de história se tornou mais abrangente com o tempo e também Madoka permitiu histórias mais sérias, mesmo que o gênero originalmente fosse destinado para um público infanto-juvenil. Isso fez com que mahou shoujo quase se tornasse um subgênero mais genérico, que poderia ser adaptado em outros gêneros, como comédia em Super Pig e mahou shoujo ore. Praticamente Battle Shonen em Mamono Hunter Yoko, ecchi como em Mahou Kaitai, e romance como o Shoujo Kakumei Utena, permitindo uma flexibilidade impressionante que poucos gêneros hoje em dia realmente são capazes. Significa que qualquer história pode se tornar uma mahou shoujo? Sim e não. Enquanto você poderia criar uma história de garotas mágicas com um toque de horror, é mais provável que ele acabe se tornando uma história de detetive sobrenatural, como Ghost Sweeper Mikami. Se o foco da história se distancia demais das histórias de garotas mágicas, demais das garotas e seus poderes, provavelmente ele acabará sendo um mahou shoujo apenas no nome. Portanto, um objetivo principal na hora de construir sua história é considerar os temas que vai explorar em sua história. E, por extensão, qual público que você pretende atingir com ele. Provavelmente você não vai conseguir atingir um público infanto-juvenil com um drama que ocorre na era vitoriana. Então, produzir personagens pensando no público-alvo é relevante. Combinar tema, cenário e personagem num mesmo contexto é importante para que a história consiga ser consistente. Dicas. Por fim, algumas dicas relevantes. Muitos mahou shoujos utilizam da trupe bando de 5 homens, no caso de 5 mulheres, onde as personagens possuem seus pontos fortes e fracos. Porém, também não é incomum que a líder seja superior às suas companheiras em termos de poder.
você consegue sair desse problema sem muita dor de cabeça. Entretanto, para evitar Mary Sue, é interessante fornecer alguns defeitos de destaque que não esteja envolvido com sua vida como guerreira da justiça. Como ser péssima na escola, por exemplo. Você pode seguir esse modelo ou literalmente nivelar o poder de suas personagens e fornecer a todas protagonismo em seus devidos momentos. Esse elemento se provou muito popular no Ocidente com séries como Witch. Ou você pode criar Mary Sue mesmo, desde que você saiba fazer. Porque se não for bem feito, ela fica sem sal. Em outras histórias, com um intuito mais episódico, é relevante que seu vilão tenha algum grande objetivo. E é interessante também que, como autor, tente fornecer um motivo para que o vilão não lançar todas as suas forças contra a garota mágica enquanto ela ainda é inexperiente. Seja porque ele precisa que ela desenvolva seus poderes para que ele use em seus planos, ou por ser incapaz de produzir um monstro da semana com regularidade, precisando usar um objeto mágico de produção limitada, ou encontrar pessoas com uma qualidade particular para explorar, como em Ladybug, o mais popular Mahou Shoujo misto entre Ocidente e Oriente. Enquanto não é obrigatório que a protagonista seja um modelo ideal de justiça e bondade, é interessante que ela passe esses elementos ao mesmo tempo que possui seus próprios defeitos de personalidade, para fornecer mais profundidade e assim gerar conflitos. Nível de poder. A verdade é que Mahou Shoujo, diferente de shonen em outras histórias mais focadas em combate direto, não precisa explicar ou criar níveis de força a serem seguidos como regra. As heroínas podem crescer em poder sem nunca realmente declarar até onde elas podem chegar. O elemento mágico de séries de garotas mágicas deve ter mais foco em como usar os seus poderes do que quão poderosos eles realmente são. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever se forem novos no canal, ativar para saber das novidades. E vamos tentar postar vídeo uma vez por semana nesse canal novamente. Como estamos voltando agora, muita gente aqui não deve estar entendendo o que acontece ou então o que se passa no canal. Se vocês tiverem coragem de ver nossos vídeos antigos, eu recomendo, porque tem algumas coisas de conteúdo até muito boa. Mas eu peço que tentem não olhar muito pra tela, porque, bem, a qualidade do vídeo era muito ruim mesmo. A gente ainda não vai voltar com vídeos gravando nossas pessoas 3D, porque a gente tá com problemas de espaço e cenário. Senão a gente já teria voltado. Mas com isso é tudo. Então a gente vai tentar fazer mais vídeos narrados. Até a próxima vez e tchau!